Muita gente passa a vida se perguntando por que algumas pessoas adoecem tanto, por que algumas sofrem repetidamente com problemas físicos, dores constantes, diagnósticos difíceis e recaídas, que parecem não ter fim, enquanto outras atravessam a vida quase sem enfrentar doenças sérias. Essa pergunta parece simples, mas ela carrega uma profundidade espiritual enorme. Na visão espiritual, nada acontece por acaso, e o corpo físico é apenas a casca visível de uma estrutura muito maior, que inclui o espírito, a mente e as emoções. Quando olhamos a doença apenas pela lente material, enxergamos apenas um fragmento do problema. Mas quando olhamos pela lente espiritual, entendemos que muitas enfermidades nascem em regiões invisíveis aos olhos, mas claramente percebidas pelo campo emocional e energético. A primeira verdade que precisamos considerar é que cada emoção que sentimos deixa uma marca. O corpo registra o que a alma vive, a mágoa que guardamos, a tristeza que escondemos, o medo que tentamos ignorar, tudo isso se transforma em vibração. E vibrações densas, quando acumuladas ao longo do tempo, acabam afetando o funcionamento do corpo físico. Não é castigo, não é punição, mas sim consequência natural da energia que alimentamos sem perceber. O corpo fala aquilo que a alma tenta silenciar. Muitas doenças começam como pequenos desequilíbrios emocionais que com o tempo se materializam em sintomas físicos. Além disso, existe a questão das experiências espirituais que cada pessoa trouxe para esta vida. Muitas almas encarnam trazendo marcas de outras existências, situações mal resolvidas, emoções antigas e pendências profundas que precisam ser harmonizadas. Nessas situações, a doença surge como um processo de reajuste, uma forma de libertação de cargas espirituais acumuladas, permitindo que o espírito avance, se purifique e continue sua jornada de evolução. Não significa sofrer por sofrer, mas sim compreender que algumas dores têm raízes que ultrapassam esta vida e que fazem parte de um processo de cura muito maior. Outro fator importante é o ambiente espiritual que nos acompanha. Nossas emoções, nossos pensamentos e nossos hábitos atraem energias semelhantes. Pessoas que vivem constantemente rodeadas de medo, raiva, culpa ou desânimo acabam atraindo presenças espirituais sintonizadas com essas vibrações. São companhias invisíveis que absorvem nossa energia vital e, em muitos casos, intensificam quadros emocionais e físicos. Isso não é para gerar medo, mas para lembrar que cada um de nós é responsável pela própria vibração. Quando mudamos a forma de pensar, quando cuidamos da alma, quando elevamos sentimentos, nossa energia se fortalece e o corpo acompanha essa mudança. Também é importante lembrar que vivemos em um mundo onde grande parte das pessoas se desconectou de si mesmas. O excesso de estresse, a correria, a falta de descanso, a ausência de silêncio interior e o afastamento da espiritualidade deixam o corpo vulnerável. Um espírito cansado que não encontra espaço para respirar acaba refletindo esse desgaste no corpo físico. Doenças ligadas à ansiedade, depressão, dores crônicas, problemas digestivos e até doenças autoimunes muitas vezes têm origem na sobrecarga emocional. O corpo grita para que a alma pare, respire e volte a se ouvir. E existe, ainda, um outro ponto muito importante. Algumas doenças têm um propósito profundo de despertar. São situações que quebram a rotina, que fazem a pessoa rever prioridades, transformar hábitos, mudar caminhos e olhar para dentro. Às vezes, a alma precisa de um impacto para despertar. E, embora doloroso, esse processo é acompanhado espiritualmente, guiado por uma sabedoria muito maior do que conseguimos compreender enquanto encarnados. Cada desafio carrega uma oportunidade de evolução. E mesmo as dores mais difíceis podem abrir portas para uma compreensão mais profunda da vida. A verdade é que ninguém adoece por acaso. Ninguém sofre sozinho. Cada processo de doença envolve corpo, mente, energia e espírito. Por trás de cada dor física, existe uma história emocional, uma vibração acumulada, uma experiência espiritual ou uma necessidade de transformação. E quanto mais consciência desenvolvemos, mais aprendemos a prevenir e a curar essas vibrações antes que elas se transformem em enfermidades. Pensamentos mais leves, emoções mais equilibradas e uma vida espiritual ativa fortalecem o campo energético e criam uma espécie de escudo vibratório que protege o corpo. Isso não significa que devemos nos culpar quando adoecemos. Culpa é uma energia pesada que só atrasa o processo de cura. O caminho da espiritualidade é o caminho da compreensão, do acolhimento e da mudança. Quando entendemos que o corpo fala aquilo que o espírito sente, aprendemos a ouvir os sinais antes que eles se tornem dor. Aprendemos a cuidar da vibração
antes que ela se materialize em sofrimento. Aprendemos a transformar emoções antes que elas intoxiquem o corpo. Por isso, se você sente que adoece com frequência, talvez seja o momento de olhar para dentro com carinho, perguntar ao próprio coração o que ainda não foi resolvido, que emoções estão pedindo para ser libertadas. Quais pensamentos têm drenado sua energia? Quais medos você tem carregado sozinho? O corpo é um mensageiro. Ele não quer te punir, ele quer te orientar, te conduzir de volta ao equilíbrio. E nesse processo você nunca está sozinho. A espiritualidade acompanha cada passo, cada dor, cada transformação. Que esse vídeo te ajude a enxergar a doença com um olhar mais amplo, mais humano e mais espiritual. Que você compreenda que a cura em cada mudança de pensamento, a cura em cada emoção liberada, a cura em cada vibração elevada, e que aos poucos você possa perceber que o corpo físico é apenas um reflexo do que acontece dentro da alma. Se este conteúdo tocou você de alguma forma, se inscreva-se no Fé Sem Rótulo 56, curta, comente e compartilhe com quem você conhece.